Amados, esta é uma oração para toda a noite, para a libertação total de todos os ataques malignos e inimigos ocultos. Enquanto você ouve e ora junto, um poder divino o envolverá. Todo inimigo oculto que conspira em segredo será exposto pela luz do Espírito Santo. Toda voz maligna que fala contra o seu destino será silenciada esta noite. Toda maldição, feitiço ou manipulação destinada a atrasar sua vida será consumida pelo fogo do Deus vivo. Esta oração carrega o manto da libertação, a força do rompimento e a autoridade do sangue de Jesus. Ao passar por esta oração de noite inteira, espere que as correntes se quebrem. Espere que os fardos espirituais sejam levantados e espere que uma paz sobrenatural repouse sobre seu lar, sua família e seu destino. Ao completar esta oração, você não apenas se sentirá mais leve, mas notará portas se abrindo que estiveram trancadas por anos. Você sentirá o poder de Deus indo à sua frente na batalha. Os pesadelos terminarão, a vigilância demoníaca cessará e os inimigos ocultos que antes trabalhavam nas trevas tropeçarão em suas próprias armadilhas. Agora, antes de começarmos, eu quero que você digite nos comentários: eu recebo a liberdade total agora. Sim, digite. Esse é o seu ato de fé e sua concordância com o céu nesta noite. Vamos começar agora. Pai Celestial, no nome poderoso de Jesus Cristo, elevamos nossas vozes em batalha, decretamos que esta noite pertence ao Senhor. Esta noite está coberta pelo sangue de Jesus. Esta não é uma noite normal. Esta é uma noite de liberdade, fogo e vitória total. Nós nos levantamos no Espírito e declaramos guerra contra todo poder maligno, toda aliança demoníaca, todo pacto de feitiçaria e todo inimigo oculto que tem se levantado contra o nosso destino. Que o trovão de Deus os disperse agora. Que as flechas de Deus localizem todo altar oculto que fala contra o nosso nome. Pai, onde quer que meu nome, minha foto, meu destino tenha sido colocado em altares demoníacos, que o teu fogo consumidor o reduza a cinzas agora, em nome de Jesus. Todo espírito de monitoramento espiritual, todo espírito familiar, todo poder maligno designado para me rastrear, seja cegado agora pela luz de Cristo. Repita isto comigo. Todo inimigo oculto seja exposto e derrotado agora. Diga novamente. Todo inimigo oculto seja exposto e derrotado agora. Você consegue sentir essa mudança no espírito? O fogo está subindo. A atmosfera está mudando. Anjos de guerra estão sendo liberados agora mesmo. Toda corrente que estava amarrada ao seu destino, suas finanças, sua saúde, sua paz está sendo quebrada em nome de Jesus Cristo. Todo espírito de Piton que sufoca o seu progresso, eu te ordeno que solte e vá agora, pelo fogo. Todo espírito de Jezabel que trabalha através da manipulação e intimidação, seu poder está quebrado esta noite. Toda palavra, maldição e flecha de feitiçaria, retorna agora ao remetente em nome de Jesus. A palavra de Deus declara em Isaías 54:17, nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Então, agora mesmo, condenamos toda língua. Silenciamos toda voz maligna. Anulamos todo o decreto satânico. Senhor, levanta-te esta noite. Que toda reunião demoníaca contra nossas vidas se transforme em confusão. Que todo plano oculto contra nossas famílias falhe instantaneamente. Onde quer que o inimigo tenha se escondido em sonhos, em relacionamentos, nas finanças, em alianças secretas, nós os expomos e arrancamos pelo fogo do Espírito Santo. Diga isto agora. Eu ordeno que todo inimigo oculto seja revelado e destruído pelo fogo de Deus. Diga novamente. Eu ordeno que todo inimigo oculto seja revelado e destruído pelo fogo de Deus. Oh, sim, o poder de Deus está se movendo agora mesmo. Os jugos estão se quebrando. As coberturas demoníacas estão se levantando. Você não é mais um alvo. Você está se tornando intocável sob a cobertura do Altíssimo. Toda a armadilha satânica preparada para você esta semana, este mês, este ano, nós decretamos que o inimigo caia em sua própria armadilha em nome de Jesus. Como está escrito no Salmo 7:15, ele fez uma cova e a cavou, e caiu na vala que fez.
Assim será com os seus inimigos esta noite. Eu decreto e declaro: seu sono está seguro. Seu espírito está fortificado. Seu destino está protegido. Todo vigia maligno, todo projetor astral, todo viajante demoníaco tentando invadir seus sonhos, seja amarrado em nome de Jesus. Diga comigo: Senhor, cerca-me com teu fogo. Diga novamente: Senhor, cerca-me com teu fogo. Pai, que teu fogo cerque nossos lares como um muro. Que teus anjos acampem ao redor de cada ouvinte agora mesmo. Que toda flecha maligna retorne ao remetente, em dobro, em triplo, e com julgamento divino. Decretamos esta noite liberdade total de todos os ataques malignos e inimigos ocultos. Liberdade no espírito, liberdade no corpo, liberdade na mente, liberdade em nossos lares, liberdade em nossa linhagem. Obrigado, Senhor, pelo teu poder grandioso. Obrigado pelo teu fogo consumidor. Obrigado pela libertação que começou a fluir mesmo agora. Pai do céu, continuamos nesta batalha de toda a noite, de pé sob a bandeira do sangue de Jesus Cristo. Nós nos recusamos a nos curvar ao medo, à intimidação ou ao atraso. Nós nos recusamos a aceitar as mentiras do inimigo. Esta noite, Senhor, elevamos nossas vozes com santa agressividade e vingança divina, declarando que todo inimigo oculto se dispersará em 7 direções. Todo poder que tem lutado secretamente contra nosso progresso, manipulando nossos sonhos ou roubando nossas bênçãos, nós decretamos: basta. Esta é a noite da reversão, a noite da justiça, a noite em que o poder de Deus anula todo julgamento sombrio emitido contra nós. Senhor, como tua palavra declara em Isaías 41:15, eis que farei de ti um novo instrumento de debulha, afiado e com dentes. Debulharás os montes e os reduzirás a pó, e farás das colinas como palha. Esta noite, ó Senhor, faz de nós teus instrumentos afiados de debulha. Toda montanha de oposição diante de nós a moemos até virar pó pelo poder do teu Espírito. Todo altar maligno, desmorone, toda aliança demoníaca, disperse-se, todo decreto de feitiçaria, retorne. Erguemos nossas mãos em espírito e declaramos: não mais retrocesso, não mais atraso, não mais manipulação oculta. Todo poder que cobriu nossa glória com um véu escuro, seja exposto pela luz. Todo inimigo fingindo ser amigo, todo rosto familiar usado pelo inimigo para nos monitorar, Pai, descobre-os pelo fogo. Como tua palavra diz em Jó 5:12, ele frustra os desígnios dos astutos, para que as suas mãos não possam executar os seus empreendimentos. Senhor, frustra todo empreendimento demoníaco que opera contra nossos destinos. Todo plano satânico, toda mão invisível trabalhando contra nossas vitórias, seja paralisada agora em nome de Jesus. Eu decreto esta noite que toda fortaleza das trevas que mantém sua vida refém desmorone pelo fogo. Toda maldição proferida com raiva, ciúme ou inveja perde seu poder agora mesmo. Toda voz do túmulo chamando seu nome seja silenciada para sempre em nome de Jesus. Pai, onde quer que nossos nomes tenham sido levados para covens, círculos de feitiçaria ou altares marinhos, ordenamos que o fogo do Espírito Santo localize e consuma esses altares. Agora, que toda a aliança de morte e destruição seja quebrada. Que toda escrita maligna contra nosso destino seja apagada pelo sangue de Jesus. E agora, diga isto comigo: pelo sangue de Jesus, eu sou imparável. Sim. Diga novamente: pelo sangue de Jesus, eu sou imparável. Ó Deus da guerra, levanta-te esta noite e dispersa todo exército demoníaco que marcha contra nosso progresso. Que tua tempestade derrube toda reunião satânica realizada em segredo. Que o fogo do céu persiga todo espírito imundo enviado para atormentar, atrasar ou frustrar nossas missões divinas. Todo espírito de serpente enviado para se enrolar em nosso destino, todo espírito de Píton enviado para sufocar nossa vitória, seja queimado pelo fogo. Todo espelho de monitoramento, todo olho maligno, toda câmara espiritual nos observando, quebre-se agora em nome de Jesus. Que todo agente das trevas designado contra nossas vidas receba confusão divina. Suas linhas de comunicação sejam cortadas. Que sua base de poder desmorone sob a glória do Senhor. Senhor,
libera guerreiros angelicais esta noite. Libera anjos com espadas flamejantes para patrulhar nossos lares, nosso sono, nossos caminhos e nossas famílias. Que toda flecha demoníaca disparada contra nós retorne ao seu remetente com destruição multiplicada. Que toda palavra maligna proferida contra nosso nome se transforme em promoção divina. Pois tua palavra diz no Salmo 18:48, Ele me livra dos meus inimigos, sim, tu me exaltas acima dos que se levantam contra mim. Pai, exalta-nos acima do alcance de nossos inimigos. Eleva-nos mais alto que suas armadilhas, mais alto que seus complôs, mais alto que sua inveja e seus esquemas. Decretamos que todo atraso maligno está quebrado. Toda bênção roubada é restaurada 7 vezes mais. Todo altar de frustração, nós te desmantelamos. Toda corrente demoníaca que prende nossas finanças, nossa saúde, nossas famílias. Quebre, quebre, quebre no nome poderoso de Jesus. Senhor, esta noite, por tua misericórdia, restaura todo o ano desperdiçado. Redime toda a oportunidade roubada, todo tesouro escondido enterrado sob poeira espiritual. Levanta-te e manifesta agora toda a semente de grandeza enterrada sob camadas de feitiçaria e cativeiro geracional. Ganhe vida em nome de Jesus. Ó, Pai, libera um vento profético de vitória. Que o vento leste disperse toda a assembleia demoníaca. Que o vento norte libere favor e rompimento. Que o vento sul sopre restauração e força. Que o vento oeste traga conexão divina e portas abertas. Falamos reversão divina sobre todo decreto ímpio. Onde o inimigo disse que você não se levantará, decretamos que nos levantaremos mais alto do que antes. Onde o inimigo disse que você não será curado, declaramos plenitude divina e restauração perfeita. Onde o inimigo disse que você não terá sucesso, anunciamos sucesso, transbordamento e domínio divino. Você consegue sentir? As correntes estão se partindo. As barreiras estão tremendo. A atmosfera está mudando. Os exércitos do céu estão em movimento. Pai, libera trovões do teu trono. Derruba todo o trono satânico erguido contra nosso chamado. Todo homem forte do mal, curve-se. Toda rainha demoníaca, caia. Todo altar de poder marinho, seque e desapareça. Que teu fogo se mova através de nossas linhagens agora. Purga toda maldição ancestral, toda limitação geracional, toda aflição herdada. Que queime pelo fogo santo. Decretamos escape divino de toda armadilha. Declaramos isenção sobrenatural de todo ataque. Profetizamos promoção divina em cada área oculta de nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, passamos da batalha para a vitória, do cativeiro para o domínio, da aflição para a abundância, da guerra para a glória. Diga isto comigo: minha vitória está estabelecida esta noite. Repita agora: minha vitória está estabelecida esta noite. Sim, está feito. O Senhor falou. As correntes estão quebradas. Pai, selamos estas declarações sob o sangue de Jesus. Decretamos que esta vitória é permanente. O mesmo Deus que livrou Davi, que silenciou Faraó, que fechou a boca dos leões para Daniel, nos livrou esta noite. E agora nos levantamos com ousadia divina, vestidos com a armadura da luz, andando em poder, em liberdade, em paz inabalável. Nenhum inimigo oculto prevalecerá, nenhuma arma prosperará, nenhuma maldição permanecerá. Pois nosso Deus é poderoso na batalha, e seu fogo vai adiante de nós. Pai Celestial, continuamos neste encontro de toda a noite sob a cobertura da tua poderosa presença. Senhor, nos recusamos a ficar em silêncio. Nos recusamos a nos curvar ao medo. Nos recusamos a deixar o inimigo sussurrar outra mentira em nossa atmosfera. Esta noite, ó Deus, nos levantamos novamente com o fogo do Espírito Santo queimando através do nosso espírito, nossos ossos, nosso sangue e nossa respiração. Erguemos nossas vozes como um exército santo de luz e decretamos: que o fogo do Senhor caia sobre toda a situação sombria. Que o fogo consumidor do céu engula todo complô demoníaco. Esta noite, Senhor, não oramos timidamente.
Rugimos como leões de Sião. Abalamos os alicerces do mal com nossas declarações. Invocamos o Deus de Elias que responde com fogo. O Deus cuja voz troveja dos céus. Tua palavra diz em Hebreus 12:29, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. E em Jeremias 23:29, tu disseste, não é a minha palavra como fogo. Diz o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha. Então, esta noite, decretamos, que tua palavra avance como um martelo e esmague toda a rocha demoníaca, toda a montanha satânica, todo muro invisível construído contra nosso destino. Pai, libera tuas chamas santas agora. Que o fogo da libertação se mova através de cada lar que ouve esta oração. Que passe por cada cômodo, cada canto, cada objeto, cada portal oculto da escuridão. E que queime, purifique e santifique. Senhor, que teu fogo entre nas linhagens de teus filhos esta noite. Que queime os padrões herdados de derrota. Que derreta as correntes da escravidão ancestral. Que limpe as raízes da feitiçaria, idolatria e conexões ocultas de nossa linhagem. Todo contrato oculto assinado nas trevas, toda maldição geracional sussurrada através das linhagens, seja consumido pelo fogo santo de Deus agora mesmo. Ó chama consumidora do Espírito Santo, queima de dentro para fora. Queima através de toda a implantação demoníaca no corpo. Queima através de toda a doença oculta causada por feitiçaria. Queima através de toda a aflição disfarçada de dor normal, e que a cura flua como rios de fogo. Tua palavra declara em Malaquias 4:1-2, pois eis que vem o dia que arderá como um forno, e todos os soberbos, sim, e todos os que cometem impiedade, serão como restolho. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura em suas asas. Senhor, que esse sol nasça sobre nós esta noite. Que teu fogo traga não apenas destruição para o mal, mas cura para toda ferida. Que cada ouvinte sinta o calor da tua presença consumidora, mas reconfortante, agora mesmo. Você consegue sentir, amado, a mudança no reino espiritual, o calor do céu, a vibração do poder divino movendo-se através do seu ambiente. Sim, esse é o fogo de Deus descendo sobre sua casa, seu destino, seus sonhos, suas gerações. Decretamos e declaramos que todo altar satânico que invoca nossos nomes, pegue fogo agora. Todo caldeirão, pote de feitiçaria ou amuleto, quebre-se e queima até virar cinzas. Todo espírito maligno que invoca nossos nomes nas horas da meia-noite seja silenciado pelo fogo divino. Todo feitiço, encantamento ou invocação, perca seu poder e derreta-se sob o peso da glória de Deus. Senhor, que toda prisão espiritual se abra agora. Que toda alma cativa seja libertada das celas demoníacas. Que toda glória que foi enterrada ou escondida seja ressuscitada pelo fogo santo. Pai, estamos de pé esta noite não em fraqueza, mas em santa ousadia. Vestimos o manto da liberdade, o manto da autoridade divina, o manto de fogo. Que este manto caia sobre cada ouvinte agora. O manto que quebra o medo, o manto que destrói o atraso, o manto que derruba o domínio demoníaco. E agora diga isto comigo, fogo santo de Deus, cai sobre mim agora. Diga novamente, fogo santo de Deus, cai sobre mim agora. Sim, Senhor, que teu fogo desça sobre nossas línguas para que possamos falar como profetas de guerra. Que repouse sobre nossas mãos para que tudo o que tocarmos prospere. Que cubra nossas cabeças como coroas de vitória. Que circunde nossos lares como muros de defesa divina. Todo vento maligno enviado contra nós se transforma em vento divino de rompimento. Toda flecha demoníaca disparada contra nós se transforma em uma arma de reversão. Todo sussurro satânico falado em segredo se transforma em um testemunho público de vitória. Pai, que teu fogo santo persiga todo perseguidor espiritual. Todo espírito de morte, fuja. Todo espírito de enfermidade, desapareça. Todo espírito de pobreza, solte seu domínio. Todo demonío de depressão, ansiedade, confusão e tormento, vá agora em nome de Jesus. Tua palavra diz no Salmo 97:3, um fogo vai adiante dele e consome os seus inimigos em redor.
Então, que esse fogo vá adiante de nós esta noite. Consuma todo inimigo que cerca nosso destino. Que esse fogo viaje pelo nosso passado e consuma toda a batalha inacabada. Que esse fogo se mova para o nosso futuro e prepare a vitória antes mesmo de chegarmos. Ó Senhor, batiza-nos com fogo novo, o fogo da oração, o fogo da revelação, o fogo do discernimento. Torna nossos espíritos sensíveis a todo movimento demoníaco. Que andemos em consciência divina e autoridade inabalável. Pai, transforma-nos em chamas que nenhuma escuridão pode tocar. Esta noite, Senhor, rejeitamos toda veste de derrota. Rejeitamos todo espírito de estagnação. Rejeitamos todo padrão de limitação. Vestimos-nos com a veste de louvor, o manto da liberdade, a armadura de fogo. Que o manto da liberdade desça agora. Liberdade da escravidão, liberdade do medo, liberdade do assédio demoníaco, liberdade dos sonhos atormentadores, liberdade de todo padrão maligno. Decretamos liberdade em nossas finanças, liberdade em nossos relacionamentos, liberdade em nossas mentes, liberdade em nossas famílias, liberdade em nossas almas. Pai, que este manto de liberdade permaneça sobre nós permanentemente. Que nenhum poder das trevas o reverta. Que nenhuma maldição o penetre. Que nenhuma mão maligna o remova. E diga isto agora comigo: eu ando em liberdade e fogo santo. Sim. Declaro novamente: eu ando em liberdade e fogo santo. Senhor, que teu vento de fogo varra as nações esta noite. Que o avivamento irrompa em corações que antes estavam secos. Que os guerreiros adormecidos se levantem. Que os quebrantados sejam restaurados. Que aqueles sob opressão espiritual despertem subitamente com ousadia divina. Decretamos fogo sobre todo o trono satânico. Decretamos fogo sobre todo altar marinho. Decretamos fogo sobre toda a rede oculta que opera contra o povo de Deus. Decretamos fogo sobre todo santuário maligno que fala nossos nomes no Espírito. Pai, libera fogo através de nossas orações, fogo através de nossa adoração, fogo através de nossas vozes, fogo através de nossas declarações. Que o clima espiritual de nossas vidas mude permanentemente. Que as atmosferas demoníacas se dissolvam no nada. Ó Senhor, incendeia os céus com julgamento contra os ímpios. Que as estrelas lutem por nós como fizeram por Débora e Baraque. Que a terra se recuse a sustentar os ímpios. Que os elementos da criação lutem pelo teu povo. Que o mar engula todo espírito marinho designado contra nosso progresso. E Senhor, sela este momento com tua presença. Não uma presença que se desvanece, mas uma que permanece, uma que cobre, uma que protege, uma que capacita. Agradecemos a ti, Senhor, que o fogo não parará de queimar mesmo depois que esta oração terminar. Ele queimará através de nossas noites, através de nossos sonhos, através de nossos lares, através de nossas famílias, através de nosso destino. O mesmo fogo que caiu no Monte Carmelo está caindo agora sobre cada vida que ouve esta voz. Obrigado, Pai, que teu fogo santo não está apenas destruindo. Ele está transformando. Está refinando nossos corações, renovando nossa fé, restaurando nossa força e nos preparando para uma glória maior. Esta noite, não recebemos apenas libertação. Recebemos domínio. Recebemos poder. Recebemos autoridade nascida do fogo. Pois está escrito em Lucas 10:19, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada de modo algum vos fará dano. E declaramos isto sobre cada ouvinte. Nada mais te fará dano. Nenhuma arma, nenhuma maldição, nenhum inimigo, nenhum poder maligno jamais tocará a tua vida novamente. Estamos marcados com fogo. Estamos selados pela glória. Estamos revestidos com liberdade. E a partir desta noite, o fogo de Deus irá adiante de nós. E o manto da liberdade repousará sobre nós para sempre. Pai Celestial, agradecemos pela vitória que já está estabelecida em teu nome. Agradecemos pelo teu fogo santo que já foi adiante de nós para dispersar o acampamento do inimigo. E agora, Senhor, estamos de pé não em pânico, não com medo, não em confusão,
mas com calma autoridade. Estamos em domínio sereno. Estamos de pé sabendo que o Deus que se assenta no trono já declarou: está consumado. Esta noite, passamos da guerra para o governo. Passamos de lutar pela vitória para andar em vitória. Passamos de clamar por liberdade para viver em liberdade. O sangue de Jesus Cristo já falou coisas melhores em nosso favor. E esse sangue está falando agora mesmo sobre nossos lares, nossas famílias, nossa saúde e nossos destinos. Senhor, tu disseste em Romanos 8:37, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. E em Lucas 10:19, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada de modo algum vos fará dano. Então, esta noite, Pai, ativamos esse domínio. Pegamos de volta o que foi roubado. Pisamos no pescoço das serpentes que antes nos intimidavam. Andamos sobre as cinzas de todo altar destruído. Levantamo-nos com a confiança serena de que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Pai, apresentamos diante de Ti cada filho de Deus que tem estado cansado, ansioso ou oprimido. Aqueles que têm travado batalhas ocultas, batalhas em suas mentes, em seus lares, em seus corpos, em suas finanças, em seus relacionamentos. Senhor, esta noite, sopra paz em suas almas. Que Tua quietude invada o caos deles. Que Tua autoridade traga descanso onde tem havido tumulto. Senhor, intercedemos por aqueles que choraram silenciosamente durante noites sem dormir. Por aquele que se sente esquecido, ignorado ou rejeitado. Por aquele que orou por anos e ainda não vê um avanço. Por aquele que enfrenta zombaria e guerra constantes no trabalho, em casa ou até mesmo no ministério. Pai, que esta seja a noite em que a paz os alcance como um rio. Que a certeza do Teu domínio preencha cada canto de seus corações. Decretamos esta noite, não mais ansiedade, não mais medo, não mais tormento mental. Toda voz que sussurra fracasso, confusão ou vergonha seja silenciada pela autoridade de Cristo. Todo poder demoníaco que brinca com emoções, ataca em sonhos e manipula pensamentos, nós Te ordenamos que saia agora em nome de Jesus. Pai, Tu és o pastor que restaura nossas almas. Restaura cada lugar quebrado dentro do Teu povo. Restaura a confiança deles. Restaura a paz deles. Restaura a mente sã deles. Restaura a alegria e o riso deles. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, guarde seus corações e mentes em Cristo Jesus. Declaramos que a partir desta noite, nenhuma tempestade abalará nossa paz novamente. O inimigo pode rugir, mas não pode devorar, porque o leão de Judá ruge mais alto. E diga isto comigo: a paz de Deus governa minha vida. Diga novamente: a paz de Deus governa minha vida. Pai, tomamos autoridade sobre toda a área de sofrimento que tentou definir Teu povo. Falamos contra a dificuldade financeira, o espírito de falta, pobreza e atraso. Decretamos provisão sobrenatural, ideias divinas, portas abertas e recursos restaurados. Toda mão que estava fechada contra Teu povo, abra-se agora pelo favor de Deus. Todo devorador que tem roubado a colheita deles, seja repreendido em nome de Jesus. Oramos por aqueles que estão lutando contra enfermidades. Doenças que os médicos não conseguem explicar. Dores que vêm e vão, fadiga que drena suas forças. Senhor, toca-os com Teu poder de cura. Que o bálsamo de Gileade flua através de seus corpos. Que toda raiz de doença seque em sua origem. Decretamos cura sobre diabetes, pressão alta, enxaquecas, dor no peito, desequilíbrio hormonal, dor nas costas, câncer e toda a aflição causada por feitiçaria ou estresse. Decretamos força divina, imunidade divina, recuperação divina. Pai, levantamos aqueles que têm lutado por suas famílias. Falamos restauração a casamentos desfeitos, a relacionamentos tensos, a filhos feridos, a lares divididos. Que Teu amor e paz reconstruam o que o inimigo tentou destruir. Todo espírito de separação, manipulação e rebelião, nós Te amarramos e te expulsamos. Todo espírito de feitiçaria enviado para dispersar famílias,
disperse-se agora em nome de Jesus. Pai, sopra reconciliação, entendimento e unidade. Oramos por aqueles que enfrentaram secura espiritual. Crentes que uma vez arderam com paixão, mas agora se sentem vazios, desconectados ou frios. Senhor, reacenda o fogo deles. Sopra novamente sobre o espírito deles. Que a fome pela tua presença retorne. Que a adoração flua novamente. Que a oração se torne fácil novamente. Que a palavra se torne viva novamente. Que todo lugar morto ganhe vida com fogo divino e desejo celestial. Oramos por aqueles que lutam com guerra mental e emocional. Aqueles que acordam com peso, aqueles que carregam fardos invisíveis, aqueles que lutam contra o medo, a depressão ou a solidão. Pai, liberta-os agora. Que o óleo da alegria substitua o espírito de luto. Que a veste de louvor substitua o manto de peso. Que eles durmam em paz e acordem com força. E oramos por aqueles sob contínua oposição demoníaca. Aqueles que se sentem seguidos, observados ou amaldiçoados. Aqueles que enfrentam padrões estranhos de altos e baixos, rejeição constante, portas se fechando de repente, ataques espirituais em sonhos ou pesadelos recorrentes. Pai, decretamos, não mais. Todo ciclo demoníaco está quebrado. Toda maldição é revertida. Toda mão maligna estendida contra eles é cortada pelo fogo. Colocamos o selo do domínio divino sobre cada ouvinte. A partir deste momento, eles não mais reagirão aos ataques demoníacos. Eles governarão sobre eles. Eles não mais temerão a escuridão. A escuridão os temerá. Eles não mais perseguirão bênçãos. As bênçãos começarão a persegui-los. Senhor, levanta uma geração que carrega a autoridade serena. Aqueles que falam uma vez e os céus respondem. Aqueles que entram em um comode e a atmosfera muda. Aqueles que carregam domínio não por volume, mas por presença. Que este domínio se estenda para seus lares, seus locais de trabalho, suas cidades e suas nações. Onde houve opressão, que a luz reine. Onde houve atraso, que a aceleração flua. Onde houve confusão, que a sabedoria divina reine. Pai, decretamos que todo crente que ouve agora operará como rei e sacerdote. Suas palavras terão peso. Suas orações gerarão resultados. Suas vidas manifestarão teu reino. E agora diga isto comigo: eu governo pela autoridade de Cristo. Sim, declaro com ousadia: eu governo pela autoridade de Cristo. Pai, agradecemos por este domínio calmo. Agradecemos pela serenidade que vem com o poder, pela paz que vem com o controle, pela quietude que vem com a confiança em Ti. Não somos vítimas. Somos vencedores. Não somos frágeis. Somos fortificados. Não somos medrosos. Somos destemidos. Porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita em nós e Ele vivifica cada parte do nosso ser. Decretamos que, a partir deste momento, nossas vidas refletirão a ordem, a paz, o poder, o progresso e a proteção divina do céu. Nossos lares serão atmosferas de glória. Nossas mentes serão santuários de paz. Nossos passos serão caminhos de favor. Não importa qual tempestade surja, não seremos abalados. Não importa qual relatório venha, não temeremos. Não importa quem se levante contra nós, eles cairão diante do nome de Jesus. Pois está escrito no Salmo 46, 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E assim, esta noite, Senhor, descansamos nessa verdade. Andamos em domínio. Vivemos em autoridade. Reinamos contigo em paz, em confiança, em força, em calma inabalável. Obrigado, Pai, por esta vitória que não pode ser desfeita. Obrigado por este domínio que não pode ser desafiado. Obrigado por esta paz que não pode ser roubada. Nós a recebemos. Descansamos nela. Reinamos através dela no nome poderoso e inabalável de Jesus Cristo. Amém e amém. Pai Celestial,
No nome poderoso e incomparável de Jesus Cristo, continuamos neste encontro de toda a noite, de pé sob tua cobertura, cercados por tua glória e cheios do teu Espírito. Senhor, este não é o fim da oração. Este é um fluxo de cura, restauração e renovação. Não estamos exaustos. Estamos esperando. Não estamos cansados. Estamos nos transformando. Não estamos quebrados. Estamos sendo reconstruídos pelo teu poder. Pai, agradecemos porque tua presença ainda está aqui. O mesmo fogo que libertou agora está curando. O mesmo poder que quebrou correntes agora está restaurando corações. O mesmo Espírito que derrubou altares agora está levantando destinos. Tua palavra declara em Joel 2, 25, 26, e restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, e o pulgão, e a lagarta. E comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus. E novamente em Jeremias 30, 17, porque te restaurarei a saúde e te curarei as tuas feridas, diz o Senhor. Então, Senhor, nos firmamos nestas promessas esta noite. Decretamos que esta é a hora da restauração divina, da cura total e da plenitude completa. Cada ouvinte sob este som, cada homem, cada mulher, cada criança, experimentará a reversão divina de tudo o que o inimigo roubou. Falamos aos anos que foram desperdiçados, às oportunidades que foram perdidas, à força que foi drenada, ao dinheiro que desapareceu, aos relacionamentos que foram quebrados, ao tempo que parecia perdido para sempre. E decretamos, seja restaurado pela mão de Deus. Que a restauração seja total, espírito, alma e corpo. Pai, começa a mover-se através de cada coração esta noite. Há aqueles que carregam dor oculta. Dor da traição, dor de promessas quebradas, dor da rejeição, dor do fracasso, dor de feridas espirituais infligidas por outros. Toca-os, Senhor. Cura o que as palavras não podem descrever. Cura o que as lágrimas esconderam. Cura o que nem mesmo eles mencionam mais em voz alta. Senhor, tu vês as batalhas silenciosas que teu povo enfrenta. Tu vês as lágrimas que nunca caem. Tu vês a força que eles mostram aos outros enquanto desmoronam por dentro. Que esta noite seja a noite da troca divina. Troca a tristeza pela alegria. Troca o peso pela dança. Troca a confusão pela clareza. Troca a fraqueza pela força. Troca o trauma pelo testemunho. Ó Senhor, que o vento curador do teu Espírito comece a fluir agora mesmo. Que se mova através das mentes, através das memórias, através das emoções, através dos sonhos. Que lave o tormento do passado. Que quebre a influência de experiências dolorosas. Que toda ferida, emocional, espiritual, física, seja preenchida com o bálsamo de Gileade. Pai, cura as mentes daqueles que viveram em tormento, aqueles que acordam ansiosos, que dormem inquietos, que se sentem presos em ciclos de pensamentos excessivos, culpa ou medo. Que a paz de Cristo acalme seus pensamentos. Que o sangue de Jesus purifique sua imaginação. Que tua palavra reconstrua sua confiança. Falamos cura àqueles que foram feridos espiritualmente. Aqueles que confiaram, mas foram magoados, aqueles que serviram, mas foram traídos, aqueles que amaram, mas foram usados. Senhor, levanta-os novamente. Restaura a paixão deles por ti. Restaura o zelo deles pela oração, a fome pela tua presença, a alegria em te servir. Falamos cura àqueles amarrados pela doença. Toda enfermidade, todo diagnóstico, toda dor recorrente, toda célula anormal, toda aflição demoníaca escondida no corpo seja queimada pelo fogo do Espírito Santo. Ordenamos que a doença fuja, que a dor desapareça, que os órgãos sejam renovados e que o sangue seja purificado. A palavra de Deus declara no Salmo 103, 3: É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Então, agora mesmo, Senhor, sara toda doença, conhecida e desconhecida. Cura artrite, cura fadiga crónica, cura desequilíbrio hormonal, cura enxaquecas, cura danos nos nervos, cura problemas oculares, cura problemas cardíacos,
cura infecções, cura câncer, cura toda raiz oculta. E diga isto comigo: pelas suas pisaduras, eu sou curado. Diga novamente: pelas suas pisaduras, eu sou curado. Senhor, que tua virtude curadora flua como rios de luz. Flua através de cada célula, cada veia, cada osso, cada músculo, cada sistema. Que a restauração aconteça na corrente sanguínea. Que a força divina substitua a fraqueza. Que os ossos envelhecidos sejam renovados com vitalidade juvenil. Que os corações cansados recebam nova energia. Declaramos que toda flecha maligna de doença desesperada através de sonhos, comida, palavras ou manipulação demoníaca é neutralizada pelo sangue de Jesus. Todo pacto maligno de enfermidade, quebre-se. Toda jaula espiritual de fraqueza, abra-se. Toda maldição geracional de doença seja destruída para sempre. Agora, Senhor, cura não apenas corpos, mas destinos. Restaura sonhos que morreram antes do tempo. Reaviva chamados que foram enterrados sob decepção. Reacende dons que foram silenciados pelo medo. Que a unção para prosperar, para criar, para liderar, para vencer retorne com poder maior do que antes. Pai, clamamos pela restauração das finanças para aqueles que enfrentaram perdas repentinas, contratempos inexplicáveis ou bloqueios estranhos. Que a abundância retorne. Abre portas financeiras que estiveram fechadas por anos. Libera contratos, favor, herança, ideias divinas, promoções e provisão sobrenatural. Toda mão que estava amarrada, toda transação atrasada, toda bênção impedida, seja liberada pela autoridade divina. Falamos a cada lar que enfrentou caos, conflito ou divisão, seja curado em nome de Jesus. Que o amor retorne onde o ódio tentou reinar. Que a paz reine onde a raiva foi plantada. Que o perdão flua onde os ressentimentos criaram raízes. Que teu Espírito una as famílias novamente. Pai, oramos por aqueles que enfrentaram esgotamento espiritual. Aqueles que se sentem drenados na oração, aqueles que perderam a motivação, aqueles que não conseguem mais sentir tua presença. Senhor, sopra nova vida em seu espírito. Que o avivamento se acenda dentro deles novamente. Que a fome pela tua palavra e o fogo pela tua presença queimem mais fortes do que nunca. Você consegue sentir a atmosfera mudando. O Espírito do Senhor está se movendo agora, suavemente, mas com poder. O ar ao seu redor está carregado com sua virtude curadora. Ele está tocando corações. Ele está remendando feridas. Ele está levantando fardos. Ele está restaurando o que parecia permanentemente perdido. Pai, restaura a identidade daqueles que foram rotulados pelo fracasso, que acreditaram em mentiras sobre si mesmos, que se sentiram indignos ou não amados. Lembra-os de quem eles são em ti, escolhidos, redimidos, designados, amados, ungidos, vitoriosos. Não mais vergonha, não mais autocondenação. Eles são filhos e filhas do Deus Altíssimo. Restaura a fé para aqueles que duvidaram. Restaura a confiança para aqueles que foram desapontados. Restaura a esperança para aqueles que desistiram. Restaura a alegria para aqueles que choraram por muito tempo. Senhor, que esta seja a noite em que os cansados são revigorados, em que os quebrantados são reconstruídos, em que os medrosos são fortalecidos, em que os silenciosos são preenchidos com cânticos novamente. Decretamos a recuperação divina de tudo o que o inimigo roubou: tempo, energia, paz, saúde, relacionamentos, reputação, oportunidades, alegria, favor, força e propósito. Ordenamos restauração total, retorno 7 vezes maior. Toda semente semeada em lágrimas, colha em alegria. Toda oração feita em dor, seja respondida em poder. E agora diga isto comigo: minha restauração começou. Diga novamente: minha restauração começou. Pai, que o óleo da restauração seja derramado sobre cada ouvinte agora mesmo. Que goteje do topo de suas cabeças até as solas de seus pés. Que todo jugo que foi quebrado permaneça destruído para sempre. Que toda ferida que foi curada permaneça selada pela tua paz.
Que toda bênção liberada esta noite se multiplique e flua para todas as áreas da vida. Decretamos e declaramos que nada será desperdiçado, nada será perdido, nada será adiado novamente. O mesmo poder que ressuscitou Lázaro dentre os mortos está ressuscitando destinos, negócios, chamados e propósitos. Esta noite, ordenamos a tudo o que foi pronunciado morto que ouça a voz de Jesus e se levante. Senhor, libera a graça para sustentar o que restauraste. Libera a sabedoria para guardar o que deste. Libera o discernimento para evitar velhas armadilhas. Libera a força para continuar andando em vitória. A partir desta noite, viveremos curados, íntegros e restaurados. Nossas mentes serão sãs, nossos corpos fortes, nossos espíritos revividos, nossa fé inabalável. Andaremos em abundância, não em falta. Andaremos em confiança, não com medo. Andaremos no tempo divino, não em atraso. Andaremos em favor, não em rejeição. Andaremos em glória, não em vergonha. Pai, sela esta restauração sob o sangue de Jesus. Que nenhum poder demoníaco interfira. Que nenhuma feitiçaria a reverta. Que nenhuma palavra a cancele. O que restauraste permanecerá. O que curaste permanecerá íntegro. O que libertaste nunca mais será acorrentado. E agora, Senhor, erguemos nossas mãos e te adoramos pelo que fizeste. Transformaste o luto em dança. Substituíste as cinzas por beleza. Restauraste a alegria, a paz e o propósito. Quebraste as correntes e preencheste o vazio. Nós te honramos. Nós te exaltamos. Nós te glorificamos. Por causa de ti, Senhor, somos curados. Por causa de ti, somos livres. Por causa de ti, somos íntegros. Por causa de ti, vivemos novamente. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Que este rio de restauração nunca pare de fluir. Que cubra famílias, gerações e nações. Que traga avivamento onde quer que esta oração seja ouvida. Selamos este momento em paz divina, força e restauração. Avançamos renovados, preenchidos e completamente restaurados, corpo, mente e espírito, no nome poderoso de Jesus Cristo, nosso restaurador, nosso curador, nosso redentor, nosso Senhor. Amém e amém. Pai, no nome poderoso e conquistador de Jesus Cristo, entramos neste fluxo divino de domínio profético e reinado de vitória. Senhor, este não é o momento de chorar. Este é o momento de coroar. Este não é o som da batalha. Este é o som da vitória. Esta noite, nos levantamos como reis e sacerdotes. Nos levantamos como aqueles que foram testados e provados. Nos levantamos como aqueles que passaram pelo fogo, mas agora andam em domínio. Ó Deus, nós te reconhecemos como nossa bandeira, nosso escudo, nossa fortaleza e nosso libertador. Firmamo-nos em tua palavra eterna em Apocalipse 5:10, que declara: E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Decretamos esta noite que esta é a nossa herança: reinar, governar, subjugar e estabelecer o reino de Deus em todo lugar onde nossos pés pisarem. Pai, tomamos nosso assento no Espírito. Não oramos do vale do medo, mas da montanha do domínio. Não estamos implorando. Estamos decretando. Não estamos perseguindo. Estamos comandando. Não estamos fugindo da escuridão. Estamos impondo a luz. Que todo sistema demoníaco que antes nos controlava desmorone sob o peso da autoridade divina. Que todo altar que sussurrou nossos nomes se curve diante do trono do Todo-Poderoso. Que todo trono de feitiçaria, espíritos marinhos e resistência demoníaca seja derrubado pelo fogo. Declaramos, pelo poder do sangue de Jesus, que nossa estação de domínio começou. A era da derrota acabou. Os dias de cativeiro oculto terminaram. A idade do medo, do atraso e da luta chegou ao fim. A partir deste momento, reinamos com poder, paz e propósito.
A palavra do Senhor diz no Salmo 110, 2: O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. Então, esta noite, Pai, levantamos o cetro da força e decretamos: reinaremos em meio à oposição. Prosperaremos em meio à perseguição. Nos levantaremos em meio à resistência. Todo inimigo que zombou de nós em breve testemunhará nossa elevação. Todo poder que nos oprimiu agora servirá como um degrau para uma glória maior. Toda voz que falou de fracasso será silenciada por uma vitória inegável. Pai, tomamos domínio sobre a atmosfera, sobre nossos lares, nossas famílias, nossas cidades, nossas finanças, nosso futuro. Tomamos domínio sobre o ar, a água, a terra e as dimensões espirituais que dizem respeito às nossas vidas. Decretamos ordem divina, alinhamento divino e estabelecimento divino em cada área onde antes havia caos. Ordenamos que os portões de nosso destino se abram. Abram-se para o favor, abram-se para a oportunidade, abram-se para a elevação, abram-se para a expansão. Todo portão que foi trancado por feitiçaria ou decreto demoníaco, abra-se agora pelo fogo em nome de Jesus. Convocamos portas que levam ao aumento. Portas que levam à cura, portas que levam ao ministério, portas que levam à realização divina. E diga isto comigo: eu tomo domínio em nome de Jesus. Diga novamente: eu tomo domínio em nome de Jesus. Pai, decretamos aceleração sobrenatural. Toda promessa adiada, todo milagre adiado, toda profecia presa em guerra, seja liberada agora. Os anjos do cumprimento estão sendo despachados. As hostes celestiais estão impondo velocidade divina. O que levou anos se manifestará em dias. O que levou dias se manifestará em horas. Profetizamos sobre cada ouvinte: você não andará mais em modo de sobrevivência. Você andará em transbordamento sobrenatural. Você não mais implorará por ajuda. Você se tornará um canal de bênção. Você não mais correrá atrás dos homens. Homens buscarão a graça sobre sua vida. Você não mais chorará em dor oculta. Suas lágrimas se tornarão testemunhos. Pai, esta noite recebemos a coroa da vitória, a coroa do domínio sobre a doença, sobre o fracasso, sobre a limitação financeira, sobre o assédio demoníaco. Cada ouvinte sob esta oração, receba sua coroa espiritual. Receba sua veste real. Receba seu cetro de autoridade. Falamos ao mundo espiritual: ouvi o decreto do Senhor. Toda criatura, toda força, todo sistema alinhado contra o povo de Deus, curve-se agora diante do nome de Jesus. Todo elemento na criação, coopere com o destino de cada filho de Deus. Que a terra nos favoreça. Que os céus se abram para nós. Que o vento carregue nossas bênçãos. Que a chuva regue nossa colheita. Senhor, estamos em ousadia profética, declarando que o poder da ressurreição está vivo em nós. Todo sonho que morreu, todo dom que foi enterrado, todo chamado que se calou, levante-se e viva novamente. Todo negócio que faliu, todo casamento que foi quebrado, todo ministério que foi impedido, ressuscite pelo sopro do Espírito. Pois está escrito em Romanos 8:37, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Não somos apenas vencedores. Somos governantes de territórios. Não somos apenas sobreviventes. Somos portadores do reino. Não somos apenas livres. Somos comissionados para libertar outros. Pai, que este domínio seja visível nas finanças, na saúde, na sabedoria, no favor, na reputação, no impacto. Que todo potencial oculto em teu povo comece a se manifestar. Que o mundo veja a diferença que o Espírito do Deus vivo faz. Decretamos vitória profética sobre cada esfera da vida. Nas famílias, a paz reinará. Os filhos se levantarão em favor. Os lares transbordarão de amor e segurança. Nas finanças, a dívida desaparecerá. A riqueza será transferida. Novas fontes de renda surgirão. Na saúde, a imunidade divina reinará. A doença não revisitará o que Deus curou.
no ministério, o fogo do avivamento fluirá. A unção aumentará. A influência se expandirá. No destino, todo atraso é levantado, toda sombra é removida, toda montanha é aplainada. Pai, que esta seja a estação em que os justos governam. Levanta homens e mulheres que carregam governo profético. Aqueles que governam indústrias, governam cidades, governam nações com princípios do reino e excelência divina. Convocamos semeadores proféticos, reformadores, intercessores, guerreiros e construtores. Declaramos o surgimento de generais do reino, mulheres de fogo, homens de valor, jovens de visão, anciãos de sabedoria. Que o manto de domínio repouse sobre a próxima geração. Suas vozes carreguem o trovão da palavra de Deus e a fragrância de sua presença. Você consegue sentir agora? O óleo do domínio está fluindo. Os céus estão se abrindo mais. O reino da vitória está se tornando tangível. Cada ouvinte está entrando em uma nova dimensão de poder. Não gritando, mas reinando. Não lutando, mas falando. Não por medo, mas pela fé. Pai, esta noite declaramos que cada ouvinte se torna uma voz de vitória em seu território. Quando eles falarem, as montanhas se moverão. Quando eles comandarem, a escuridão fugirá. Quando eles decretarem, a criação obedecerá. Eles não apenas sobreviverão à tempestade, eles comandarão os ventos. Todo inimigo oculto que antes se erguia alto agora se curvará abaixo. Toda maldição que antes persistia agora se dissolverá. Todo ciclo de derrota que antes zombava deles agora se tornará um testemunho de triunfo. Senhor, decretamos o manto do domínio profético. Que caia como fogo sobre teu povo. Que este manto traga influência, autoridade, confiança e discernimento. Que destrua a timidez, a confusão e a dúvida. Que teu povo ande como gigantes espirituais em todas as áreas da vida. E diga isto comigo: eu reino com Cristo para sempre. Sim, diga com ousadia novamente: eu reino com Cristo para sempre. Pai, sela este domínio com a marca da proteção divina. Toda vitória conquistada esta noite não será revertida. Toda porta aberta esta noite permanecerá aberta. Toda posição restaurada esta noite será assegurada pelo fogo. Cobrimos todos os testemunhos, todas as bênçãos, todos os avanços com o sangue de Jesus. Profetizamos para amanhã, para a próxima semana, para a próxima estação. Apenas a vitória falará. Apenas a glória se manifestará. Apenas o favor seguirá. O nome de Jesus será continuamente magnificado através de cada vida conectada a esta oração. Obrigado, Senhor, pelo domínio que nunca pode ser perdido. Pela vitória que nunca pode ser silenciada, pela autoridade que nunca pode ser revogada. Estamos de pé como reis e rainhas no Espírito, reinando através da paz, governando através do amor, governando através da graça, conquistando através da fé. A partir desta noite, declaramos: nossos pés andarão em terreno de vitória. Nossas vozes carregarão peso profético. Nossos nomes serão associados à glória. Nossas vidas serão altares vivos do poder de Deus. Reinamos em Cristo. Governamos em paz. Vencemos em força. Vivemos em domínio. E como está escrito em 1 Coríntios 15:57, mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te damos glória, Senhor, porque a batalha está ganha. A coroa é nossa e o reino pertence a ti para sempre. Curvamo-nos diante de tua majestade. Levantamo-nos em tua autoridade. E andamos em vitória sem fim. Sem recuo, sem derrota, sem atraso, sem negação, apenas domínio divino, apenas poder do reino, apenas glória sobre glória. Obrigado, Pai, por esta noite de total liberdade, restauração e domínio. Selamos tudo no nome inquebrável de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores e nossa vitória eterna. Amém, amém e amém. Pai Celestial, erguemos nossas mãos em reverência e adoração, pois somente Tu és digno.
somente Tu és fiel. Somente Tu nos livraste, curaste, restauraste e nos coroaste com vitória. Esta noite, Senhor, nossos corações transbordam de infinita gratidão. Não por uma coisa, mas por tudo. Por quem Tu és, pelo que fizeste e por tudo o que continuas a fazer. Pai, nós Te agradecemos. Não com uma gratidão comum, mas com uma adoração transbordante que brota do fundo do nosso ser. Agradecemos pelas batalhas que travaste e que nunca vimos. Agradecemos pelos ataques que bloqueaste e dos quais nunca soubemos. Agradecemos pelas noites em que nos cobriste quando deveríamos ter sido destruídos. Agradecemos pelo fogo que purificou, pelas tempestades que fortaleceram e pelos atrasos que nos protegeram. Senhor, Tu foste fiel mesmo quando fomos infiéis. Foste constante quando estávamos confusos. Estiveste perto quando outros se afastaram. Foste luz em nossa escuridão e paz em nosso caos. Tua palavra declara no Salmo 107:1: Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E novamente em 1 Tessalonicenses 5:18: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, esta noite, Pai, cumprimos essa vontade divina. Damos graças pela vitória, pelo domínio, pela cura, pela restauração, pela libertação, pela proteção, pela paz. Damos graças porque Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Damos graças porque nenhuma arma forjada contra nós prosperou. Damos graças porque transformaste nosso luto em dança, nossa fraqueza em força, nossa perda em legado, nossa dor em poder. Senhor, agradecemos por Jesus, o Cordeiro que foi imolado, aquele que venceu a morte, aquele que levou nossas dores, carregou nosso sofrimento e redimiu nossas almas. Agradecemos pela cruz, o maior altar de amor. Agradecemos pelo sangue, a maior arma de redenção. Agradecemos pela ressurreição, a maior vitória já registrada na eternidade. Você consegue sentir, amado, a atmosfera mudando da guerra para a adoração, da intercessão para a intimidade, dos gritos de batalha para os cânticos de vitória. Sim, este é o momento em que a gratidão se torna guerra e a adoração se torna uma arma. Pai, agradecemos por cobrir nossos lares. Nenhuma flecha, nenhuma feitiçaria, nenhuma olhada pôde penetrar. Agradecemos por guardar nossas famílias. Nenhuma maldição, nenhuma doença, nenhuma armadilha pôde prevalecer. Agradecemos por proteger nossas finanças. Nenhum devorador pôde consumir o que abençoaste. Agradecemos por preservar nossas almas. Nenhuma escuridão pôde roubar nossa luz. Senhor, agradecemos pela proteção divina que era invisível, mas sempre presente. Quando o inimigo planejou o mal, Tu o transformaste em bem. Quando eles amaldiçoaram, Tu abençoaste. Quando eles conspiraram, Tu os confundiste. Quando eles se levantaram contra nós, Tu os fizeste tropeçar. Quando eles nos jogaram no fogo, Tu andaste conosco dentro dele. Oh, Pai, como não Te agradecer? Tu nos deste fôlego quando a morte nos cercava. Tu nos deste riso após noites de lágrimas. Tu nos deste paz após tempestades de dor. Tu nos deste um novo nome após estações de vergonha. Senhor, agradecemos pelo fogo do Espírito Santo que queima, mas nunca destrói, que purifica, mas nunca consome. Agradecemos pelos anjos de guerra que lutaram em nosso favor. Agradecemos pelo Espírito Santo que guia, ensina, fortalece e fala mesmo em silêncio. Agradecemos pela palavra de Deus, mais afiada que qualquer espada, eterna, inquebrável, imutável, viva para todo o sempre. Agradecemos pela Igreja de Jesus Cristo, o corpo de crentes que nenhum poder do inferno pode vencer. Agradecemos por cada servo de Deus, cada intercessor, cada adorador, cada crente que permanece firme na fé em todas as nações esta noite. Juntos formamos um exército, uma voz, uma chama de adoração que se eleva ao Teu trono. E diga isto comigo: obrigado, Jesus, pela vitória total. Diga novamente: obrigado, Jesus, pela vitória total. Pai,
Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Começaste esta batalha e a terminaste. Declaraste o fim desde o princípio. Declaraste nossa liberdade antes mesmo de lutarmos. Então, nos curvamos não com medo, mas em santa reverência. Erguemos nossas mãos não em rendição à derrota, mas em rendição à Tua Majestade. Senhor, esta noite te adoramos por quem Tu és, não apenas pelo que fizeste. Tu és Jeová Rafá, nosso curador. Tu és Jeová Nissi, nossa bandeira. Tu és Jeová Jaira, nosso provedor. Tu és Jeová Shalom, nossa paz. Tu és Jeová Gibor, o poderoso homem de guerra. Tu és El Shaddai, o Todo-Suficiente. Tu és El Elyon, o Deus Altíssimo. Tu és Adonai, nosso Mestre. Tu és Yeshua, nossa salvação. Cada nome revela uma parte do Teu poder e cada testemunho revela uma camada da Tua misericórdia. Senhor, agradecemos porque Tu ainda estás curando corpos. Tu ainda estás restaurando almas. Tu ainda estás libertando cativos. Tu ainda estás quebrando altares. Tu ainda estás levantando guerreiros. Tua presença encheu este momento. Senhor, mesmo agora Tu estás curando corações. Mesmo agora Tu estás levantando fardos. Mesmo agora Tu estás reavivando chamados. Mesmo agora Tu estás reconstruindo fundamentos. Pai, obrigado por não nos deixar no poço. Obrigado por estender a mão quando não conseguíamos alcançar. Obrigado por responder a orações que não sabíamos como orar. Obrigado por lutar em guerras que nem sequer vimos. Obrigado pelo sangue de Jesus, o selo eterno da nossa liberdade, a cobertura inquebrável sobre nossas almas, a arma que silencia o acusador. Obrigado pelo Espírito Santo, nosso Consolador, nosso Mestre, nosso amigo, nosso guia. Obrigado pela Tua misericórdia que nos acorda todas as manhãs e nos guarda todas as noites. Agradecemos pela paz que excede todo entendimento. Agradecemos pela alegria que flui mesmo nas tempestades. Agradecemos pela esperança que perdura. Agradecemos pela graça que capacita. Agradecemos pelo amor que nunca falha. Você consegue sentir a glória dele agora? Não é apenas poder, é presença. Não é apenas libertação, é habitação divina. O fogo que queimou agora se torna luz. O trovão que rugiu agora se torna melodia. A batalha acabou. Agora o Rei está reinando em seu coração, em seu lar, em seu destino. Pai, entramos em uma quietude divina, uma calma preenchida com glória. Nós te exaltamos, Senhor Jesus, acima de tudo, acima de nossos problemas, acima de nossa dor, acima de nossos planos. Tu és o centro de tudo. Tu mereces toda a glória, toda a honra, toda a adoração, todo o louvor, agora e para sempre. Que toda a nação saiba que Tu reinas. Que toda a língua confesse que Tu és Senhor. Que todo joelho se dobre em reverência à Tua Majestade. E diga isto comigo, a Ti, Senhor, seja toda a glória. Diga novamente, a Ti, Senhor, seja toda a glória. Pai, que a adoração continue a se elevar de cada lar que ouve agora. Que a gratidão ecoe em cada coração. Que o agradecimento transborde como um rio que nunca seca. Que nossas vozes nunca se calem. Que nossos cânticos nunca terminem. Pois o que começaste nesta oração de toda a noite, nenhuma escuridão pode desfazer. Nenhum poder pode reverter. Nenhuma força pode parar. Tu és nossa vitória. Tu és nosso descanso. Tu és nosso cântico. Tu és nosso para sempre. Obrigado, Senhor, que a partir desta noite, cada ouvinte caminhe sob uma nova atmosfera, a atmosfera de gratidão, favor e vitória imparável. Que a fragrância da adoração repouse sobre seus lares. Que a alegria preencha seus dias e a paz guarde suas noites. Bendizemos Teu nome, Jesus. O nome acima de todos os nomes. O nome que abre todas as portas. O nome que quebra todas as correntes.
o nome que nunca falha. Agradecemos a Ti, Senhor, porque esta ação de graças nunca terminará. Ela ecoará a cada amanhecer e pôr do sol, a cada estação e tempestade, a cada montanha e vale. Para sempre declararemos: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Glória, honra, poder e louvor pertencem a Ti agora e para todo o sempre, no nome poderoso, majestoso, vitorioso, inabalável e glorioso de Jesus Cristo. Amém e amém.